Pessoal, bem-vindos e bem-vindas, quem já chegou aí, quem está chegando. Hoje aqui é o nosso segundo episódio da segunda temporada do Papo Lambeiro. A gente está super feliz de receber aqui o Luciano Bugman, da companhia Mestre Lunas, diretamente de Valparaíso, do Chile. Bom, para quem está vendo aí o Papo Lambeiro pela primeira vez e não conhece, o Papo Lambeiro é esse programa sobre o Teatro Lambi Lambi, que a gente está realizando aí junto da companhia Lua pra Rua e da Trágica Companhia de Arte, né? Eu sou Pedro Cobra e sou da companhia Plástico Onírica. E, enfim, aqui vamos funcionar daquele jeito de sempre. Quem quiser aí participar, fazer perguntas, aproveita aí esse chat que abre aí embaixo. Então, vocês podem escrever as suas perguntas. A gente tenta abordá-las durante a conversa. O que for passando, a Lari está aqui na função dela de anotar as perguntas e interagir com vocês aí no chat. Aí a gente tenta, no final, retomar essas perguntas o máximo possível. Bom, sem mais delongas, vou apresentar o nosso ilustríssimo convidado do dia, o Luciano Bugman. Ele é ator e titiriteiro, né, bonequeiro brasileiro. Ele é formado em artes cênicas na Universidade Regional de Blumenau, Santa Catarina. E ele iniciou sua carreira com o mestre bonequeiro Guto Lustosa, diretor da companhia Gestus. É isso? Gestos. Gestus, foi mal. Realizou oficinas no âmbito do teatro e do teatro de formas animadas, com diversos mestres e mestras, como Ian Fersley, do Odin Theatre, o Renato Ferracini, do Lume, o André Cherubini, do Grupo Sobrevento de São Paulo, e com a Ana Maria Amaral, aí, nossa grande pesquisadora, né, da Academia do Teatro de Formas Animadas. Ele vai para o Chile em 2006 e ele é o precursor do Teatro Lambi Lambi no país, quando trabalhou como ator manipulador e diretor, né, na companhia Oane Teatro, com a Camila Landon, né, até 2011. Ele lecionou oficinas regulares de manipulação de bonecos e de teatro Lambi Lambi no Teatro Escuela del Títere y el Payaso, Corporação Cultural de da Luz, em Mendoza, Argentina, em Santiago e em outras regiões do Chile também. Ele integra desde 2012 o grupo de teatro de Muñecos Manos Arriba e no mesmo ano funda a companhia Mestre Lunas, em Valparaíso, Chile, que tem como princípios básicos o trabalho de investigação e difusão do teatro de animação e a dignificação do artista titiriteiro. Achei bonito isso no currículo. Realmente isso é importante, a dignificação do nosso ofício enquanto artista bonequeiro. Exato. Muito bom. Bom, seja muito bem-vindo aí, Luciano. Está introduzido. Muito obrigado, muito obrigado. Eu fico muito feliz de estar aqui podendo conversar com vocês. Já comentei com a NC, comentei com o Pedro também, desde que começou a pandemia e que a gente tem tido que inventar novas formas de se comunicar e de mostrar nossa arte. E suprir essa necessidade de estar com os outros, a gente tem visto muita coisa na internet, nas redes sociais, que é muito legal, é muito bacana, mas assim, das melhores coisas que eu tenho visto, o Papo Lambeiro tá muito no topo dessa coisa, dessa discussão, porque consegue agrupar pessoas e fazer uma coisa que a gente não tinha feito, né? E um pouco a gente vai entrar já nesse tema, que é o tema da tecnologia, que tem nos permitido sentar, ver e conversar a respeito da nossa arte, se interiorizar a respeito de opiniões e formas, de pontos de vista diferentes de distintos colegas. Então, a iniciativa que vocês têm feito aí do Papo Lambeiro é muito, muito, muito legal. Eu estou muito feliz de poder estar aqui, de poder estar aqui conversando, porque eu acho que dentro desse processo do Teatro Lambi Lambi, que é relativamente novo, né, são 30 anos, mas as coisas, né, os estudos, as análises, tudo isso tem seu tempo.
Então, essa iniciativa é muito legal e eu acho que é o que de melhor tem acontecido na internet nesse tema de pandemia a respeito de Teatro Lambi-Lambi. Muito obrigado, estou muito feliz. Pô, obrigado. Eu que fico agradecido de ouvir isso. A gente está curtindo muito também fazer aqui o programa. Tem suas dificuldades, porque eu não sou uma pessoa da internet, da tecnologia, assim, então a gente tem apanhado bastante, aprendido Nós não muito. somos, né? Mas é o que tem para hoje e a gente está feliz com todo esse conhecimento que a gente está conseguindo registrar, com todo o aprendizado que eu também estou tendo na conversa com cada um, com cada uma. Está sendo muito bacana mesmo. E, bom, hoje o nosso papo ele é justamente sobre as novas tecnologias, né? Sobre Arduino e novas tecnologias do Teatro Lambi-Lambi. Antes da gente entrar nesse assunto, você quer acrescentar, como eu comentei com você antes, né? Você quer acrescentar alguma coisa? Fala, né, da Camila, em função justamente dessa semeadura bonita que vocês fizeram no Chile, ou dessa história sua com essa busca das novas formas de iluminação, já enganchando um pouco aí com o nosso tema de hoje? Sim. Quando eu fiz a minha primeira caixinha, o Noviazgo no Cemitério, tinham dois problemas que eu queria resolver. Um deles é absolutamente ridículo e absurdo, que era a presença da mão do manipulador dentro da caixinha. Naquela época, por ignorância minha, eu achava aquilo um problema. Depois eu aprendi que não era, né? E a outra coisa era o tema da iluminação, porque o que eu tinha visto até então em Teatro Lambi-Lambi era a luz que acendia e apagava, né? Como você entrar num quarto. Bom, eu sou de formação, como você, de ator e de formação teatral, então a gente no teatro conversa muito a respeito dos elementos que compõem a cena, dos elementos que compõem o espetáculo, e a iluminação sempre é muito importante. Então eu achava, e eu problematizei a coisa do interruptor, né? Prende, acende e apaga, e comecei a buscar alternativas diferentes para isso, né? A iluminação no meu primeiro espetáculo, eu busquei que ela fosse por capas, ou seja, que ela fosse entregando a informação de uma maneira paulatina e que fosse indicando o olhar do espectador a respeito daquilo que eu estava apresentando. Então, eu acho que o meu primeiro logo, a minha primeira conquista nesse sentido foi nesse espetáculo conseguir uma iluminação que fosse dando ao espectador parte por parte uma apreciação mais direta da cena, né? Então, essa foi a minha primeira inquietude. E a coisa do interruptor, né, do prende e apaga, sempre foi para mim eu problematizei. Não é que seja um problema em si, mas eu problematizei. Eu pensei que numa cena cômica, uma mudança de luz prende, apaga. Uma luz, outra luz. Numa cena romântica, o resultado era o mesmo. Numa cena dramática, o resultado era o mesmo. Então, eu comecei a buscar formas de melhorar ou de buscar outro tipo de comunicação com a luz nesse sentido, que me parecia muito quadrada, dentro desse espectro tão grande de ações, de situações, né, de estilos de teatro, sempre a resposta da luz sempre era a mesma, né? Sempre era acendeu, apagou, acendeu, apagou, acendeu, apagou. Então, comecei no Noviazgo no Cemitério, eu busquei essa coisa, né, de acender uma, depois acender outra, depois acender outra, depois acender outra. Tinham 7 movimentos de luz
até o ápice da cena, e depois isso ia se desfazendo, apagando até voltar à luz primária, o espetáculo terminava. E a luz já estava pronta para começar de novo. Isso é uma coisa bem legal também que eu consegui. Mas essa inquietude continuou, né? Porque não apresentava, né, a tecnologia não me dava uma resposta diferente para os diferentes problemas que se me apresentavam nos diferentes espetáculos que eu estava fazendo. E aí com o espetáculo Monga, eu conheci o Arduino e conheci essa nova possibilidade que o Arduino dá, que é justamente de entregar respostas diferentes. Quando você aperta o botão, entrega uma resposta diferente, né? E isso foi para mim muito legal. Tá legal. Então já explica pra gente, porque tem muita gente. Eu não conheço quase nada de Arduino, né? A não ser a breve pesquisa que eu fiz aqui para preparar nosso papo. Uhum. Fica aqui para todo mundo, imagino que muita gente também não saiba o que é o Arduino, assim, em linhas gerais, como é que ele funciona, quais são as possibilidades que ele traz para a iluminação e para o espetáculo Lambi-Lambi. Então, o Arduino, ele geralmente as pessoas atribuem o nome ao aparelhinho, né? Mas o Arduino ele é uma plataforma, ele é um hardware e ele é um software, né? Ou seja, ele é uma página web que contém todas as informações. Ele tem esse software, que é o programa que possibilita manipular o Arduino, e esse hardware, que é essa maquininha, que é composta por um microprocessador e uma placa com um monte de portas, né, onde você conecta fios, e a partir dessas portas você pode mandar instruções para que se executem. Uma coisa interessante, o Arduino surgiu para facilitar a elaboração de projetos. Então, ele tem em si um aspecto lúdico muito importante, porque para você desenvolver um projeto eletrônico, né, era muito caro. E o que esses caras, esses italianos fizeram? Eles disseram, não, a gente precisa diminuir essa carência e inventar algo que seja mais fácil para você desenvolver uma ideia, né? Para situar um pouquinho, assim, o que os caras... Um problema doméstico comum, né? As mulheres vão gostar bastante dessa ideia. Nós homens, a gente vai no banheiro, levanta a tampa, faz xixi e às vezes, muitas vezes, não desce a tampa. Então, se você quiser, você pode colocar um botãozinho, quando você levanta a tampa, o Arduino esse mecanismo vai ter um programa que diz assim, uma vez que esse botãozinho se apertou, ele tem 45 segundos de tempo. Se você não desapertar o botãozinho, vai soar uma música, um som, vai dizendo assim, abaixa a tampa, e daí você abaixa a tampa. Então, ele facilita o desenvolvimento desse tipo de projeto. Ou por exemplo, a porta do supermercado, quando você chega e a porta abre, né? Antigamente, para desenvolver essa ideia eletronicamente, custava muito caro. O que o Arduino faz? O Arduino faz essa plataforma, esse hardware, esse software, e são softwares livres. O que significa? Que toda a informação, todo o conhecimento que está aí, ele é replicável e sem direitos autorais. Você pode usar, modificar, fazer da maneira que você quiser, sem ter que pagar por isso. Então, o Arduino é uma espécie de um pequeno computador que executa funções que você determina para que ele execute e que serve para desenvolver projetos maiores, grandes.
né? Se você quiser, por exemplo, automatizar a tua casa, quando você entra, tem uma voz que diz: Oi, Luciano, bom dia, você está chegando. Você dizer assim, ó, às 7 da manhã, quando o despertador tocar, a chaleira elétrica vai acender e vai esquentar a água. Tudo isso você consegue desenvolver com Arduino, você desenvolve o projeto, né? E a partir do projeto feito, você manda imprimir uma plaquinha que é a industrialização dessa ação. Então, né, no caso da baixar a tampa do banheiro, se eu quisesse, eu desenvolveria um produto, né? Um produto mestre Lunas para abaixar a tampa do banheiro, e daí eu vendo isso com essa coisa feita, mas eu desenvolvo isso no Arduino, nesse sistema eletrônico de programação, que é muito simples, que é acessível a qualquer pessoa, e como eu disse, é livre, portanto as pessoas colaboram. Quando elas encontram uma solução, elas sobem essa solução num banco de dados. Então, por exemplo, na transmissão da Gabi, falou como faz um estroboscópico, né? Quando você usa o Arduino, você já tem na biblioteca como fazer o estrobo. Então, você não precisa escrever o programa, fazer toda aquela coisa que é de linguagem de programação que a gente não maneja, não conhece. Você só baixa e essa solução já está feita. Que maravilha, que bacana. E para comprar, tem que comprar, claro, esse computadorzinho, e ele tem um custo alto ou ele é barato? Então, o Arduino hardware, né, a máquina, Do hardware, ele, isso. ele, ele, ele custa. Existem vários. E como ele é um software livre, já existem outros tipos de Arduinos que outras empresas fizeram, melhoraram, remelhoraram. O Arduino copiou a empresa que melhorou. Então, Uhum. é uma coisa cíclica. Mas, assim, aqui no Chile a gente tem livre comércio com a China, então é muito barato. Um Arduino Uno, que é o mais clássico, né, ele custa 4,5 euros, que é mais ou menos R$ 27, mais de uns R$ 10 de envio, né? E daí tem outros tipos de Arduino, que é o Arduino Nano, que é um Arduino pequenininho, você não precisa de tantas portas, né, de tantas ações que você vai determinar para o Arduino. Então, o Arduino Nano serve para isso, ele custa mais ou menos 5 euros. O Arduino Leonardo, que é um outro tipo de Arduino com portas diferentes, custa também mais ou menos ao redor disso, de 20, de 4, 5 euros. Ou seja, para nós aqui o custo de ter esse equipamento é ao redor de 30 reais. É, acessível. Claro, é bastante Legal. acessível. Se a gente compra no mercado aqui, ele custa, eu anotei aqui, custa 10 mil pesos, é mais ou menos 60 reais, R$ 65. Entendi. Comprar no mercado chileno já, né? Uhum. Porque a importação demora 30, 50 dias e tudo isso. Sim. E você falou que ele é fácil, então, de aprender a mexer. Existem cursos online, tutoriais no YouTube, como é? Ele assim, é fácil, mas requer um trabalho um pouco grande. Quando eu conheci o Arduino no espetáculo Monga que eu fiz, que me resolveu um problema grande, que era, né, o dimmer de luz, né, tirar uma luz de um ponto e colocar a luz no outro ponto. Foi uma solução, foi uma solução muito, foi o que de melhor eu encontrei. Então,
Desculpa, eu viajei aqui. Qual foi a sua pergunta? Não, que Foi. eu estava olhando a minha anotação aqui e me perdi. Nossa, era difícil de aprender a mexer, você tem Ah, então, oficinas, tutoriais. quando eu encontrei uma pessoa que era sensível às artes, um engenheiro eletrônico que era sensível às artes, que é o Munhoz, que é um engenheiro eletrônico, ele já é um engenheiro eletrônico que nunca trabalhou com engenharia elétrica, mas sempre trabalhou com arte. Então, o nosso encontro foi bem legal, porque ele respondia as minhas necessidades de uma maneira bem legal. A gente se distanciou um pouco, ele foi para outro lugar, e daí eu busquei outra pessoa, e eu pedi umas coisas para ele, e ele disse assim, não sei, isso não dá, não sabe. Daí foi quando eu comecei a investigar como eu fazer. Eu prefiro não. Eu prefiro não ser um programador de Arduino. Eu quero trabalhar com uma pessoa que resolva isso para mim. Porque eu vou, para programar uma iluminação ou um movimento de Arduino, eu vou demorar 3, 4 semanas estudando, vendo programa, né, buscando os cursos e tal. O profissional, ele resolve isso para mim em 2 ou 3 dias. Então, assim, é Uhum. fácil? É fácil, mas requer atenção e trabalho. Requer atenção e trabalho. Na internet tem muito curso, tem muita informação. Então, assim, se você quer se aventurar a programar o Arduino, a, a se meter mais de fundo nisso, tem muita informação e essa informação é muito prolixa, né? Não é difícil. Até porque, como eu falei, na página você tem um banco de dados, então você digita em inglês lá, estroboscópico, vai aparecer um monte de resultados. Você digita dimerização, vai aparecer um monte de resultados. Então você só tem que experimentar no programa e ver como isso funciona. Tem outras ferramentas interessantes que são os simuladores de Arduino na internet. Que você Hum, não precisa ter o equipamento, você não precisa ter nada. Você só tem a ideia e você começa, nesses simuladores, a brincar, é como uma espécie de Lego, né? Tem as pecinhas e tal, você vai incorporando as peças e tal, e vendo como funciona. E quando você chega no resultado no simulador, ele já automaticamente transforma isso que você fez num código. Então é relativamente fácil. Requer tempo, mas é relativamente fácil. tá. E acho que já responde um pouco a pergunta aí do Guilherme, que ele mandou aí, que se precisa saber sobre programação do sistema, então tem que estudar um pouquinho a programação específica para o Arduino, Eu mas... acho que a gente tem que estudar para saber pedir. Né? Hum, Quando eu estudei com o Guto Lustosa, ele sempre falava para a gente, foi meu professor de atuação, meu mestre bonequeiro, ele sempre falava assim, você precisa saber costurar, você precisa saber luz, você precisa saber desenho teatral. Para fazer, não, de repente não. Mas quando você precisar pedir para uma costureira, para um desenhador, você precisa ter um conhecimento mais sólido para não dizer assim, sabe que eu queria que fosse assim, eu precisava, e daí eu, né? A partir do momento que você condensa algum conhecimento a respeito daquilo que você quer fazer, é mais fácil de você encontrar parceiros que respondam à tua claro. necessidade. Né? Sim, Do sim, é mesmo mais jeito a fácil comunicar. escultura, né? Eu preciso de um boneco que funcione assim, assado, que seja eu. Se eu não sei nada de escultura, se eu não sei nada de cor, se eu não sei nada disso, fica mais difícil para o cara te ajudar. Então, Claro. eu no Arduino, eu sou um conhecedor
do software, do hardware e de algo de programação, mas nesse sentido, de poder pedir bem para a pessoa que vai me ajudar, poder me responder à necessidade que eu tenho. Sim. E outra pergunta também que surgiu aí do Guilherme, agora eu vi uma do Mayra que surgiu aí, é sobre a alimentação desse hardware, né? Ele é possível alimentá-lo com uma bateria de 12 volts ou de 9 volts? Como é que funciona? Tem que O ligar na Arduino, tomada? os Arduinos em geral funcionam, ele tem um rango entre 4 e 12 volts. Então, Tá, tudo que você quiser fazer que tenha entre 4 e 12 volts, o Arduino responde. beleza. E conta mais então de como você aplicou essa tecnologia do Arduino, você falou já da Monga em relação à dimerização, e como você vem aplicando essa tecnologia nos seus espetáculos, que possibilidades ele abre? É só para iluminação ou para outras coisas também? Como é que funciona? Então, a primeira vez que eu apliquei foi na Monga, e a Monga é um show, né? Então, o que eu buscava no espetáculo Monga é que ele representasse aquela coisa do espetáculo mentiroso de feira, que prometia uma série de coisas e tal, e é um grande show, mas na verdade o movimento do boneco, a transformação é muito pequena. Então, Uhum. o Arduino aí me serviu muito. Porque a coisa principal do truque da Monga, né, que é esse efeito que chama o fantasma de Piper, que é um efeito óptico de 1770, né, que usar um vidro, transformar um vidro num espelho, depende de uma dimerização muito precisa. Né? Você tem um ponto iluminado, uma luz, um vidro em 45 graus, essa luz desse ponto iluminado vai diminuindo e vai aumentando aqui do ladinho em 45 graus uma outra luz, então dá a impressão de que esse vidro se transforma num espelho e que o ponto que você está iluminando primeiro se transforma no ponto que está iluminando o segundo. Então, o Arduino Sim. aí me serviu perfeitamente. E a outra coisa foi a coisa do show, né? Daquele montão de luzes estroboscópicas e tal, e que eu pude, no espetáculo Monga, fazer uma iluminação absolutamente programada. Eu dou play na música e play na luz e tudo acontece. Logo, eu tenho outras inquietudes, porque, por exemplo, o Arduino ele não serve basicamente para automatizar. Ele serve para melhorar o resultado do interruptor. Né? Quem assistiu a live com a Gabi e todas as coisas, e todas aquelas informações que a Gabi falou de como uma luz aqui, uma luz, né? De uma forma mais complexa de iluminar o espetáculo Lambe Lambe, o Arduino ajuda a gente nessa melhora. Né? Você não elimina o botão, ele melhora a resposta do botão. Então, você aperta, antigamente, né, com um interruptor comum, pum, aprende e apaga. Com o Arduino, você consegue que uma luz vá descendo, pequenininha, enfoca uma outra. Então, essa é um pouco a grande possibilidade de utilização e de realização do Arduino. E tem um pouco a ver também com que o teu colega, eu esqueci o nome dele agora, gente, O da músico, música, o músico, Felipe, claro, ele o está aí Felipe, assistindo. ele falou de uma terceira dramaturgia. Né? O boneco fala uma coisa, a música fala uma coisa, essas duas coisas juntas vão falar uma coisa terceira.
a luz funciona também dessa maneira. Então, o Arduino nos ajuda muito nesse sentido de melhorar essa dramaturgia, né? Até porque uma das coisas que é um problema que eu continuo enfrentando é que quando eu estou manipulando um boneco, né, eu tenho duas mãos aqui e eu tenho uma tensão dramática nesse objeto, se eu preciso soltar a mão dele para apertar um botão, vai necessariamente provocar uma diminuição nessa tensão dramática. Então, neste caso, né, o Arduino nos ajuda a manter o nosso foco na manipulação e na perfeição da ação da cena do boneco. Sem dúvida, sim, sim. É isso que eu estava pensando aqui, né? Porque ele permite movimentos na luz que não seriam possíveis fazer, né, com a gente manipulando as coisas, justamente. Quem é bonequeiro sabe, a gente sempre brinca com isso é um clássico das nossas conversas, né, que a gente precisa de uma terceira mão. O Arduino é a nossa terceira mão. Ele pode vir a ser a nossa terceira mão, né? E daí, ampliando também um pouco essa coisa, que o meu primeiro foco, a minha primeira problematização, que foi a luz, mas ele possibilita também trabalhar com motores, né? O Felipe falou, né, do sensor de movimento, né? Você pode, quando eu chego com o boneco, você coloca um sensor de movimento dentro da caixinha, você chega com o boneco aqui, a 2 milímetros do sensor, vai acender uma luz e vai acionar uma música. E, portanto, você vai criar uma nova sensação, vai ampliar as possibilidades dramatúrgicas da obra que você está se propondo, né? Quando eu conheci o Teatro Lambi-Lambi, né, na história do Prende e Apague, e parte dos meus espetáculos também são assim, né? A gente está manipulando aqui, tem que tirar uma mão para acender uma luz, voltar a mão, tirar ela, né? Isso gera, de alguma maneira, uma caída na precisão da manipulação dos bonecos que você tá usando, né? Então, o Arduino aí ajuda infinitamente nessa coisa. A parte né, você com... A Gabi apresentou as luzes RGB, né, que são de várias cores, né? Se você tem um espetáculo só com luzes gerais, mas que tem 2 ou 3 ambientes, uma mesma corrida de LED, ou seja, se você tem 3 LEDs na frente, 3 LEDs no meio, 3 LEDs atrás, essas 9 lampadinhas, elas vão mudar de cor de acordo a aquilo que você quer executar. Então, eu acho que o Arduino e também, né, a gente pode pensar em mais coisas, ele amplia a fruição do espectador a respeito do espetáculo. Né? Você não precisa ter... Porque se a gente pensa que numa cena cômica uma luz muda de noite para dia, cabe bem. Mas numa cena romântica, talvez pudesse ser mais suave essa transição. Né? Então, a respeito de pensar a luz como um elemento dramatúrgico, você consegue diminuir a presença da luz. Né? Porque quando você muda de uma para outra, automaticamente o olho humano ele vai reagir àquela mudança. Né? E você está vendo uma cena romântica, bonita, densa, emocionante, de repente, pá, muda. Então, tira o espectador daquele sentimento, daquela emoção que você está propondo, para ver, mudou a luz, tá, aí você volta. Né?
Então, essa possibilidade tecnológica ajuda a gente a ter um novo resultado, né, da música, movimento, luz. Boa. E essa questão das novas tecnologias também, né? Isso é uma coisa que eu vejo muita gente discutindo, eu me pego pensando também nisso. É, eu eu até já vi gente falando assim, mas não penso que a tecnologia, as novas tecnologias sejam inimigas, né, do caráter artesanal que tem o trabalho com os bonecos e com o teatro lambe-lambe, né? A gente, inclusive, não pode esquecer que o próprio Teatro Lambi-Lambi, ele é fruto, né, de um desenvolvimento de diversas tecnologias aí da arte bonequeira, Sim, teatral, da sim. fotografia, enfim, de uma série de equipamentos e dispositivos óticos que chegaram no formato que a gente usa hoje, né, e que está em constante desenvolvimento também. Mas é isso que você está falando, muitas vezes eu vejo também, quando existe o uso também do digital, principalmente em relação a projeções na cena e tal, né, existem algumas tensões, né, entre a qualidade plástica do digital com o artesanal, né? Sim. Então, isso exige um cuidado, né? Como tudo no espetáculo, exige um cuidado muito especial para a gente conseguir articular esses dois componentes, né, do digital e o artesanal. Né? Como é que você aproxima e harmoniza esses dois componentes no seu trabalho? Quais são as dicas que você pode dar aí para a gente? A palavra que você usou é perfeita. Cuidado, né? A gente tem que falar, a gente tem que é meio ditatorial. Eu acho, eu acho que devo buscar encontrar aonde a tecnologia me serve para ampliar o meu espaço físico, né? Eu tenho um espetáculo que tá num quadrado de 30 por 40, é, e pensar que a tecnologia tem que servir para melhorar esse espaço. Se eu tenho um boneco que está iluminado de uma maneira, a tecnologia tem que servir para melhorar a presença do boneco. Né? A tecnologia sempre vai ser uma ferramenta dentro do processo de criação. Ela nunca, dizer nunca pode ser meio. Porque de repente eu posso inventar alguma coisa absolutamente automática, mas ela sempre vai ser um acercamento a melhorar o que eu estou fazendo, né? Até porque, se a gente pensar que eu vou apresentar um espetáculo num teatro, e esse teatro tem barras móveis, ele tem as pernas que vão e vêm automaticamente, ele tem mesas digitais, ele tem som surround, e é tudo muito bacana, e o meu espetáculo é uma merda, nada disso vai melhorar o meu espetáculo. Então, o principal é pensar o espetáculo, né? O que eu quero dizer, o que a Denise e a Ismini falam sempre, né? Qual é o que eu quero dizer? Qual é a importância do que eu estou dizendo para o espectador? Se eu posso melhorar isso que eu estou falando com alguma ou outra tecnologia, tanto melhor. Mas o fundamental, a tecnologia não vai nunca suprir um bom espetáculo de teatro de bonecos, uma boa manipulação, uma boa sacada dramatúrgica, né? Um bom movimento de um boneco saindo de um lado para o outro. Não tem como, né? A gente substituir a nossa a essência do teatro de bonecos, a essência do efeito teatral, do elemento teatral na cena. Isso não Uhum. vai mudar. Daí a gente vai fazer cinema, daí a gente vai fazer outra coisa. Pronto. Né? Tá bem também, mas. Sim. Sim, sim, não, é isso aí, eu concordo.
A questão é justamente o acontecimento teatral, né? Acho que a gente tem sempre que ficar realmente espertos, né? Atentos e atentas, porque muitas vezes essas possibilidades da tecnologia toda, né, acabam nos encantando de um jeito que a gente foge um pouco dessa atenção ao acontecimento teatral, né? Por todas as possibilidades, as maravilhas que ela pode dar para a gente. Sim. Muitas vezes eu vejo espetáculos não só do Lambi Lambi, grandes de palco, que você vê que a pessoa ali gastou uma grana, fez um negócio gigantesco de produção ali, audiovisual e tal. E quando você vê, você fala, bonito, né? Ficou bonito a cena, mas não comunica, não chega, não te toca, né? Eu fui a um festival, aí no Brasil e dentro de um festival de teatro de bonecos e vi um espetáculo de uma grande companhia de teatro brasileira com mais de 50 bonecos, com audiovisual, com vozes de atores famosos, com música composta por uma banda nacional. E tudo era muito legal, mas a manipulação era muito ruim. Então, Eu claro, acho que eu até sei qual é o espetáculo, eu vi esse também. Então você vê, se você tem 50 bonecos em cena e só um tem uma manipulação delicada, precisa, emotiva, todo o resto é assim, né? Aquela. Uhum. Então, não, a E parece tecnologia que aí poderia ser muito bacana, mas ela é a evidência. Ela é a sim, evidência. Ela não é a exato. essência, né? Uhum. Então a essência tem que ser o teatro de bonecos. Você não pode colocar a tecnologia. Nesse espetáculo que eu fiz, o último que eu fiz com a Gabi lá no Brasil, que a gente utiliza projeção, eu trabalho com efeitos ópticos, que é o que chama abismo, né, que é um espelho, e na frente tem um espelho, como é que chama? Esse que você consegue ver para o outro lado, e no meio dos dois tem luzes LEDs e elas ficam refletindo, então elas fazem um caminho. Sei. É um Né? espelho invisível. Chama efeito abismo. E que eu, quando quis fazer esse espetáculo, eu parti desse efeito, né? Que eu me inspirei numa artista japonesa que se chama Yayoi Kusama, Uhum. que para mim era genial. Então eu queria trabalhar com isso. E implementei esse efeito no espetáculo, tem a projeção e eu consigo resultados bastante positivos. Mas eu ainda manipulo as luzes de maneira analógica. E existe um momento do espetáculo que o espectador para de ver a projeção e se depara com aquele efeito de luzes infinitas, que é muito bonito, mas eu estimo que esse interesse do espectador ele dura uns 12 segundos. A partir daí, a tecnologia está jogando contra a minha proposta. Eu preciso, e quando eu tiver uma graninha, eu vou implementar o Arduino nesse espetáculo, porque eu preciso que esse grande efeito ele diminua, ele pare de ser protagonista. Porque como é digital, como é analógico, ele passa, do momento que ele aparece até o final do espetáculo, ele é plano. Então ele num primeiro momento, ele causa o que eu quero que ele cause, né? Que é essa impressão, que essa coisa de uau, mudou de um lugar para outro e o ambiente se expandiu muito, mas eu preciso que ele cesse. Porque senão, a partir desses 12 segundos, e desses 12 segundos até o final do espetáculo são mais ou menos uns 40 segundos, quase um minuto, a tecnologia fica sobressaindo. E não é isso que eu quero.
Não é isso que eu Uhum. preciso na dramaturgia do espetáculo. Eu preciso que ela se apresenta, ela cause o efeito que ela tem que causar, mas ela precisa diminuir, porque daí, e isso foi muito legal quando a gente trabalhou com o Leandro Maman, lá do Eranos, né, que ele falou assim, a tua proposta está muito legal, está muito bonita, mas falta boneco. Precisa boneco porque o Teatro Lambi-Lambi é boneco, né? Então, nesse espetáculo que funciona, é bonito, as pessoas gostam e tudo e tal, mas ele ainda sofre essa exacerbação da tecnologia aonde ela não tem que existir. Uhum. Sim, e ela é justamente, né, a gente está acostumado já, né, com essa overdose de imagens, Uhum. de telas, né, então qualquer telinha que acende no Lambi Lambi ou em qualquer espetáculo, nossos olhos são fisgados muito rápido e a gente está cada vez com um tempo de processamento disso mais rápido, né. Então, se Sim. a gente não transforma esses estímulos, realmente o tempo é muito curto, né? Ele cansa logo e ele se acaba atrapalhando em vez de ajudar. É, Compreendo. isso, a iluminação, por isso que para mim é uma coisa muito interessante, porque a luz, a luz e o movimento, eles provocam no corpo humano um instinto de defesa, né? Se eu apareço com algo aqui, é, é, automaticamente o meu olho vai, né? Porque chegou algo diferente, né? Uhum, No meu campo visual, né? uhum. Eu acho que nós que trabalhamos com teatro Lambi-Lambi, a gente tem que usar isso a nosso favor, né? Buscar essa reação natural que o corpo tem a uma mudança de luz e movimento a nosso favor, indicando para o espectador para onde ele tem que olhar. Mas se eu saturo essa informação, daí o espectador já entendeu, daí ele começa a dizer, ah, que bonito, olha o teto, né? Ah, deixa Exato, para cá, distrai, né? Então, sim. então precisa que a gente entenda esse mecanismo e passe a utilizar a nosso favor. Isso mesmo. Manter o espectador fisgado, né, com o olhar indo por onde Exato. você quer que ele percorra, né, enfim, dramaturgicamente aí falando, né, dentro da proposta. E como Muito dizia, bom. como dizia o Felipe, como dizia a Gabi, e é o que eu sempre falei, a iluminação dramaturgia do Teatro Lambi-Lambi, não é a história que você conta. É o conjunto de coisas que você coloca ali nesses 3 minutos, 2 minutos, 1 minuto, né? Que vai direcionando, né? A explanação da Gabi foi perfeita, né? Ela diz, ó, tem aqui uma luz branca, né? Eu boto uma luz de contra, a informação é outra, né? O Felipe falava disso, criamos uma outra dramaturgia, criamos um outro entendimento a respeito do, do que eu estou propondo, né? E buscar isso, eu acho que é uma missão que nós que trabalhamos com Teatro Lame temos. A gente tem que buscar, né? Poner-nos em problema, buscar possibilidades novas de iluminação, de música e de luz e de apresentação de boneco, né? Porque ainda tem muita gente que manipula o boneco assim, Uhum. né? E aqui ele está com raiva, aqui ele está triste e aqui ele está com pena. Mas o movimento físico é o mesmo. Então você não pode pretender que o espectador entenda essas três diferenças, sendo que isso continua sendo a mesma coisa. Então você precisa ou ter uma luz diferente aqui, uma música diferente aqui, um movimento diferente aqui, para que a fruição do espectador possa ser melhor, e daí você possa comunicar, ampliar, né, aquilo que você tá pretendendo comunicar. Que, que, Isso é, aí. que é isso que a gente quer.
né? Aquilo que a Denise Esmini fala, a importância daquilo que você está falando. Isso mesmo. Fantástico, muito bom. Puxa, que papo legal. A gente já passou dos 50 minutos. Vai rapidinho. Perguntas? Vamos ver se ficou alguma pergunta aqui sem resposta antes da gente encerrar o papo. E outras coisas também, né? Enquanto você revisa aí as perguntas, eu acho que tem também a impressão 3D, também é uma possibilidade muito legal da gente explorar no Teatro Lambi-Lambi, né? De uma maneira de construir mais rápido. CNC, que é uma recortadora que pode gravar coisas em relevo, em madeiras, o corte a laser, né, também. Sim, isso tudo os são amplificadores de fone de ouvido, né, a Belém, da Espanha, chegou aqui no festival de Slambi-Lambi, cada espectador tinha o seu controle de volume, você podia controlar, né, de acordo à tua sensibilidade. A Elaine, que perguntou outro dia, e eu estou trabalhando num projeto parecido, né, de como usar a vibração para substituir a música para quem não é ouvinte. Né? Isso também é uma outra possibilidade tecnológica que se abre para a gente investigar e desenvolver né, uma coisa diferente disso, que quem não escuta possa também sentir a música, ainda que não vai ser a mesma coisa, não vai, mas você possa dizer, olha, no meu espetáculo tem a luz, tem a imagem que você percebe perfeitamente, e a música vai ser de uma outra forma, e essa outra forma a tecnologia tem abrido aí possibilidades grandes da gente investigar e entregar, né, ampliar, tem mais gente que possa ver Lambi-Lambi. Sim. Deixa eu passar aqui para essas perguntinhas, porque a gente já está aqui com os últimos 5 minutos. Vou tentar aqui juntar duas perguntas que têm a ver. O Hermes Perdigão falou se você tem tutorial dos seus trabalhos, onde você aplicou o Arduino, e o Felipe, o músico que você está, né, que participou da gente, do Papo Lambeiro aqui com a gente, perguntou se tem algum tutorial do Arduino para indicar para quem está começando. Então, quando começou essa história da pandemia, eu disse assim, vou fazer um canal Mestre Lunas, e escrevi um monte de roteiros e tal, e comecei a gravar algumas coisas, e aí chegou o Papo Lambeiro fazendo tudo aquilo que eu já tinha escrito. Eu falei, não, então pera lá, vou esperar um pouquinho, porque tem um monte de informação, né, que é muito legal e que está surgindo aí dessas conversas, que eu acho que eu vou incorporar e quero começar essa história. Mas não tenho, não, tutorial não tenho. Agora sim, na internet tem muita coisa, e eu quero indicar, assim, que é um canal muito legal, que é um canal brasileiro, que chama Manual do Mundo. Dentro do Manual do Mundo, eles têm uma série que chama Manual Maker, onde eles explicam todos os componentes, assim, como você quiser entrar no mundo da eletrônica, é muito legal. Manual do Mundo, Manual Maker, busca por aí, é um grande início, assim, para você deixar de ser, não sei nada, você vê essa série, aí você já começa a entender um pouquinho das coisas, e logo daí você começa a entrar em outros canais, tem coisas que são assim, mais para engenheiro, né? O bom do Manual do Mundo é que ele fala para todo mundo, né? Ele fala para todo mundo, para qualquer pessoa. E daí você vai buscando aí curso de Arduino, aí tem uma infinidade. Muito bom. Então, acabando o papo aqui, todo mundo entrando no canal do Manual do Mundo para ficar especialista em Arduino. Eles são demais, eu gosto muito do canal deles também. Sim, a Paula até tinha sugerido eles aqui já nos comentários. Muito legal. Luciano, últimos minutos.
Muito obrigado, muitíssimo obrigado. Foi muito bom ouvir você, muitos apontamentos importantes, né? Muitos pensamentos que acho que todo mundo tem que carregar consigo na hora de pensar a construção do espetáculo, o uso de novas tecnologias ou mesmo do trabalho artesanal. Isso tudo cabe também na hora da gente pensar o que que a gente quer comunicar e como a gente vai comunicar, né? Muito Sim. obrigado, viu? Eu vou aproveitar para agradecer também nossos espectadores e espectadoras que interagiram aí, mandaram as perguntas, assistiram a gente. Agradecer a Larissa, que ficou aqui interagindo com o pessoal no chat, anotando as perguntinhas aqui Beijo, Larissa. no painel. Agradecer muitíssimo a você novamente e anunciar já o nosso próximo Papo Lambeiro, que vai acontecer nessa sexta-feira, dia 12, com o Rubem Leiges. Espera aí que o meu celular apitou aqui que está acabando a bateria. Com o Rubem Leiges, e vai falar, ele é produtor do Mundial de Teatro em Miniatura Horrores Misteriosos, e a gente vai falar justamente de produção de festival, né, levantamento aí de fundos e a difusão. Vai ser Beleza. bem bacana também, importante. Divulguem e acompanhem o canal. Muito obrigado, Luciano. Então tá, só para terminar, nos últimos tempos, assim, eu continuo dando oficina para iniciação de teatro Lamilame, mas eu tenho me interessado muito em conversar, em produzir com quem já tem caixinha, com quem já tem mais de uma caixinha. Então, se vocês aí acompanham, têm interesse de repente, desenvolver um projeto conjunto com mais pessoas, né, porque isso é muito legal, tem músico, tem cenógrafo, tem iluminador, isso é muito legal. Então, se você tem Últimos segundos. interesse, contacta aí com a gente, Mestre Lunas. Arrasou. Até mais, povo. Até mais.